Hoje em dia, a maior parte das pessoas estão passando por uma revolução na consciência, mudando hábitos, abandonando dogmas e quebrando paradigmas. As religiões tradicionais estão decaindo e a espiritualidade verdadeira a cada dia chega em mais pessoas que fazem questão de repassar esses conhecimentos a outras pessoas. Assuntos relacionados à espiritualidade são bastante pesquisados na internet, e canais com essa temática são muito populares. Mas como a humanidade chegou nesse ponto? Qual foi a trajetória até aqui? Bom, desde o primeiro vídeo, quem acompanhou a série toda, ou mesmo viu apenas alguns vídeos que achou mais interessante, a gente viu mais de 80 mil anos de história espiritualista. Vimos várias figuras famosas, umas médiums, outras não, que contribuíram com a preservação, expansão e divulgação de conhecimentos esotéricos, que na antiguidade era uma coisa restrita apenas aos iniciados. E também na Idade Média, onde o conceito de espiritualidade foi deturpado e passou a ser associado apenas com a igreja. E todo o resto era bruxaria, coisas das trevas e do mal. Mesmo assim, muitos não engoliam as mentiras da igreja e iam contra seus ensinamentos, como os templários, os cátaros e muitos outros povos pagãos. Isso custou muito para eles, mas eles beneficiaram a humanidade, preservando esses conhecimentos espirituais, de modo que eles não se perdessem completamente. Embora nenhum conhecimento de fato se perca totalmente, já que fica alojado no inconsciente coletivo, conceito criado pelo psicólogo Carl Jung no início do século XX. Passou apenas meio século desde a invenção da imprensa de Gutenberg, através da qual foi possível pela primeira vez divulgar informações em grande escala. Antes disso, os livros eram copiados à mão, e eram eles que continham o cabedal de tradição espiritual da humanidade. Durante uma vida inteira, talvez um monge conseguisse escrever 2 ou até 3 livros no máximo. A partir do século XIX, com a Revolução Industrial, os livros começaram a ser produzidos em larga escala e a circular mais. E como o poder da igreja já era pequeno nessa época, muitos estudavam o esoterismo, embora ele não fosse aceito pela ciência e pelo pensamento racional, causando desprezo nos acadêmicos. No século XX, o ocultismo era tão popular e presente em todos os lugares, que isso acabou levando à distorção de muitos conhecimentos, chegando ao ponto de incorporar crenças e rituais baseados em mitologias antigas. Então, ao mesmo tempo que o esoterismo era uma alternativa de espiritualidade diferente das religiões, acabou ele mesmo se tornando uma espécie de religião, e isso levou ao extermínio de milhões de pessoas no regime nazista e na Segunda Guerra Mundial. E mostrando para a humanidade por que é que desde o início da história humana, esses conhecimentos permaneciam secretos e eram revelados apenas a quem fosse digno. Depois da Segunda Guerra Mundial, a espiritualidade mudou completamente. O que antes era restrito às religiões, que geralmente eram voltadas ao povo em geral, e ao esoterismo, que era uma alternativa, uma fuga do sistema religioso, com conhecimentos espirituais amplos e verdadeiros, que eram revelados apenas a iniciados. Agora tudo isso passa por uma mudança completa. Novas vertentes surgem, os conhecimentos do Oriente e do Ocidente se unem, e até a ciência tenta fazer as pazes com a espiritualidade. O esoterismo agora era mais popular do que no começo do século XX, estando presente em todos os lugares,
músicas, filmes, revistas, embora tudo isso fosse mais um modismo. O esoterismo verdadeiro continuava sendo estudado apenas por pessoas dedicadas e sérias, a maioria das quais faziam parte de sociedades secretas. Várias bandas de rock nos anos 60, 70 e 80 passaram a usar símbolos ocultistas em suas capas, em seus nomes, e elas falavam muito sobre ocultismo nas letras de suas músicas. Os Beatles mesmo estudaram muito espiritualidade, e eles falavam bastante sobre o misticismo oriental. Inclusive, Aleister Crowley aparece na capa de um álbum dos Beatles, junto com o Paramahansa Yogananda e vários outros espiritualistas. O Ozzy também tem uma música que fala sobre Crowley. Então essa coisa do ocultismo era bem popular nessa época. E nessa época também, a espiritualidade do Oriente estava se mesclando com a do Ocidente. Vários conhecimentos sobre yoga, chakras, reiki, entre outras coisas, até mesmo o próprio hinduísmo, estavam vindo para o Ocidente, em especial para a América. Os Beatles contribuíram um pouco com isso. Depois vieram vários livros. O Osho também vem para a América nessa época. Mas tudo isso eu vou entrar em mais detalhes no próximo vídeo, que vai ser sobre a espiritualidade no Oriente. Esse aqui é para fechar a parte sobre o Ocidente. Então, continuando. O movimento hippie também surge nessa época, nos anos 60, 70, e fica muito popular. Em contrapartida, nessa mesma época também, o satanismo começou a ganhar muitos adeptos. E antes que tomem qualquer conclusão precipitada sobre isso, eu gostaria de esclarecer o que é o satanismo, de modo geral. Para os cristãos, é claro, é adorar o diabo e sacrificar pessoas e animais no quintal, tal como a visão que tinham de bruxaria na Idade Média. Mas na realidade, para o pessoal que tem a mente mais aberta, assim, o satanismo nada mais é do que várias crenças ideológicas e filosóficas. A maioria dessas correntes venera o personagem Satanás, não por ele ser do mal, odiar a humanidade ou ser responsável pelo apocalipse, como dizem os cristãos, mas pelo ideal de rebeldia desse personagem. Enquanto que todos seguiam cegamente as ordens de Deus, o Deus bíblico, que aliás é aquele cara mandão, diferente do que muitos hoje acreditam ser o Deus verdadeiro. Mas enquanto que tudo tinha que ser do jeito que esse personagem chamado Deus queria, Satanás foi aquele que questionou, que desafiou a autoridade e foi punido por isso. E é por isso que essas correntes veneram essa figura. O próprio Aleister Crowley era satanista. Daí o ódio dos cristãos por ele, embora esse não fosse o único motivo, é claro, mas a gente já viu em vídeos passados. Existem diferentes correntes de satanismo, com diferentes crenças e práticas. A maioria delas é de cunho filosófico. Eles nem acreditam que Satanás exista realmente. E a mais famosa dessas correntes é o chamado satanismo de LaVey, uma filosofia fundada nos anos 60 por Anton LaVey, que prega o individualismo e considera Satanás como um símbolo da natureza humana e não como uma entidade. Muitos consideram o satanismo de LaVey uma religião, porque ela contém dogmas e rituais, e conta até com um livro chamado de Bíblia Satânica. Mas tudo isso é baseado em simbolismos. Existem também algumas correntes de adoração teística ao diabo, que acreditam em entidades e demônios e as invocam. Mas segundo eles descrevem, isso é para auxílio evolutivo e não para adoração e submissão, como muitos acreditam. Agora, existem sim algumas seitas com práticas que envolvam
sacrifícios e umas coisas bizarras. Mas são exceções à regra. Muitos dos próprios satanistas de outras correntes são contra tudo isso. E felizmente isso quase não existe mais, mas antigamente tinha bastante gente assim. Esse tipo de prática era coisa de gente perturbada, doente, e que acabava fazendo com que muitos associassem tais práticas desumanas a todo e qualquer tipo de satanismo. O satanismo, de modo geral, defende a rebeldia, a individualidade. É uma maneira de desafiar o cristianismo. Não tem nada de muito bizarro ou radical no satanismo, como muitos, até não cristãos, acreditam, exceto pelas exceções à regra que eu acabei de mencionar, que favoreciam as narrativas cristãs. Além disso, muitas dessas correntes usam a figura do Baphomet, que eu já expliquei em vídeos anteriores, que, devido ao fato de usarem em filosofias ditas satanistas, a narrativa dos cristãos de que a figura do Baphomet teria a ver com o diabo ou ser uma figura dele próprio, ganhou força. Também existe o luciferianismo, que, assim como o satanismo, é dividido em algumas correntes teísticas e outras não, baseados na figura de Lúcifer, considerado o portador da luz, ou seja, do conhecimento e do intelecto. Geralmente, o luciferianismo renega o satanismo e afirma que Lúcifer e Satanás são duas entidades diferentes. Bloody hell! Embora várias correntes satânicas se considerem luciferianas. E a grande maioria das pessoas também acreditam ser a mesma figura. Aí acredito eu que seja mais uma questão de ponto de vista, interpretação e diferença apenas teórica. Mas eu achei importante frisar isso. Lúcifer é aquele que traz a luz. É o mesmo mito de Prometeu, que roubou o fogo dos céus e entregou aos homens. Confundir este mito da iluminação do ser humano com o diabo da igreja, né? Esse de chifrinho, essa coisa ridícula, né? É um crime contra o conhecimento. Bom, nos anos 60, 70, 80 e até nos anos 90, com essa popularização do satanismo, várias bandas de rock usavam símbolos não apenas satanistas, mas também ocultistas de modo geral, e roupas extravagantes que os cristãos dessa época associavam com o satanismo. Caveiras, as músicas das bandas tinham letras que falavam sobre o diabo, e tudo isso causava polêmica. E polêmica sempre foi bom para os negócios. Kiss! A música do demônio! Essas coisas deixavam os cristãos de cabelo em pé, e em alguns lugares deixam até hoje. Era muito comum falarem que esses artistas todos tinham um pacto com o diabo. Os caras também falavam e falam até hoje que isso tudo era o fim dos tempos, a chegada do anticristo. Faz 70 anos que estão nesse papo, né? E até tem algo de verdade no Apocalipse, que é algo que eu vou falar mais pra frente aqui nesse vídeo. Então, continuem assistindo. E nessa época, como eles não podiam mandar mais ninguém pra fogueira, bastava pregar contra, fazer cultos, e isso sempre foi bom pros negócios. Não apenas no rock, mas vários filmes. Nessa época surge O Exorcista, vários filmes de terror faziam sucesso, o interesse por áreas de pesquisa como demonologia cresce bastante. E também várias séries e até animes se utilizaram disso. E existe até hoje esse tipo de marketing, embora tenha diminuído muito, porque não dá mais tanto resultado, nem lucro. Até pelo fato do cristianismo estar diminuindo cada vez mais. Mas naquela época era tudo uma jogada de marketing. Satanás! Venha cá, Satanás!
Tinha vários artistas que realmente estudavam ocultismo, mas a maioria era por modismo. Inclusive o fato de artistas se interessarem por esses assuntos ajudou na divulgação deles, fazendo com que várias pessoas fossem atrás, buscassem, tal como a Madonna, que estudava Cabala. E muita gente, quando soube disso, começou a estudar Cabala. E esse é só um exemplo. Então tudo isso ajudou no crescimento do esoterismo. E muita gente buscou, fosse através de livros ou através de iniciações, que agora não era algo necessário, mas que possibilitava uma experiência muito maior e um conhecimento verdadeiro e sem distorções ou brechas para interpretações. No Brasil, nos anos 70, surgem Raul Seixas e Paulo Coelho. Paulo Coelho nasceu em 1947, mesmo ano em que Crowley morreu. Não que isso tenha relação. Uma curiosidade é que, como Crowley nasceu no mesmo ano em que o Eliphas Levi morreu, muitos o apontaram como sua reencarnação. Mas na realidade, muitos dizem, o próprio Espiritismo diz que a reencarnação é um processo demorado. A pessoa fica décadas, às vezes séculos no plano astral, antes de voltar ao mundo físico. Então isso não seria possível. Mas quando o universo leva um, nos dá outro. Como quando levou Crowley, nos deu Paulo Coelho, que também foi mago, embora não da magnitude de Crowley ou de Eliphas Levi. Ele marcou mais como escritor, né? Embora muitos de seus livros falem de magia e espiritualidade. Nos anos 70, ele fica amigo de Raul Seixas, que também era uma pessoa bastante espiritualizada. Quase todas as músicas do Raul Seixas falam sobre espiritualidade, ou sobre filosofia, críticas à sociedade. São poucas as que não falam. E muitas dessas músicas o Raul escreveu em parceria com o Paulo Coelho. Outras ele lançou com o Marcelo Mota, que era um ocultista bastante famoso, divulgador da Telema. Algumas músicas também o Raul lançou com o músico Marcelo Nova, e muitas ele compôs sozinho, quase todas falando de espiritualidade, filosofia ou criticando a sociedade. O Raul tem músicas falando da Telema, do Novaion, músicas sobre a consciência, sobre disco voador, sobre tudo. Tem até música falando de Deus. A música Gita, que tem esse nome porque ele se baseou no Bhagavad Gita, que é um texto sagrado do hinduísmo, mas que se a gente parar para analisar, a letra é sobre o Deus universalista, que está em tudo, né? Não o Deus bíblico. O Paulo Coelho fez parte da OTO, e tanto ele quanto o Raul chegaram a se envolver com o satanismo e até alguns rituais de magia negra. Algumas coisas radicais. E segundo o próprio Paulo Coelho, todos pagaram um preço por conta dessas práticas. Ele mesmo parou com tudo isso depois de um tempo, virou católico, diz que se redimiu. Então não bastava a magia convencional, tinha que ser a magia radical, a magia de extrema, enfim, fora de qualquer ética. E, enfim, terminei pagando o preço, todos terminaram pagando o preço, todos que estavam envolvidos, né, nessa história. E eu disse, chega, parei. Uma coisa que também muita gente pesquisa por aí é sobre a tal sociedade alternativa. Que sociedade era essa? E na verdade nunca existiu uma sociedade de fato com esse nome. Sociedade alternativa era uma filosofia, que aliás custou muito para o Raul. Imagina o cara lançar uma música dessa em pleno regime militar. Os militares acharam que era um desafio, uma rebeldia. Falar, faz o que tu queres. Os caras não sabiam nem o que era Telema, eram ignorantes. E se soubessem, associariam com coisa do diabo, como a maior parte das pessoas na sociedade que eram cristãs. Então o Raul foi expulso do país, não sem antes tomar uns tabefes. Depois ele volta por conta da anistia, e aí ele e o Paulo Coelho passam a ter uma relação conturbada.
Enfim, eu não vou entrar nisso agora, porque não é o assunto principal do vídeo. Quem já conhece a história, tudo bem. Quem não conhece, eu sugiro que pesquise. Agora, indo para outro assunto. Como já dito, o esoterismo, nessa época, começou a perder espaço para outras áreas, como o espiritismo. Na segunda metade do século XX, o espiritismo cresce muito, especialmente no Brasil, por conta de trabalhos de vários médiums, entre os quais Chico Xavier, que ficou muito famoso e doava todo o dinheiro que recebia para caridade. Isso para vir uma galera até hoje dizer que ele era charlatão, né? E além dele tiveram vários outros. Tem o Divaldo Franco também. O espiritismo cresceu no Brasil porque as igrejas cristãs não tinham nada para oferecer em questão de respostas, e ainda não tem. Nenhum conhecimento, totalmente primitiva, e assim é até hoje. Por isso que a cada dia cresce as buscas por respostas dentro da espiritualidade verdadeira. A igreja atrasou a humanidade em vários séculos, não apenas espiritualmente, mas cientificamente. O próprio Newton, quando escreveu sobre a gravidade, não queria publicar com medo que a igreja considerasse magia. Até a metade do século XX, o cristianismo ainda dominava, não com tanto poder, mas com influência social. Toda cidade tem, até hoje, uma catedral bem no centro. Até os anos 60, 70, até 80, embora aí sim já fosse menor, os candidatos para prefeito, vereador, presidente precisavam do apoio da Igreja Católica. Até hoje em dia tem isso, né? Mas hoje o protestantismo que cresceu muito. A cada semana surge uma nova igrejinha aí em cada esquina, e o catolicismo ficou no chinelo. Então a igreja ainda exerce influência, mas de forma muito limitada, mínima. Inclusive nos Estados Unidos, tem até um templo satanista. Hoje também em todo lugar a gente tem eventos esotéricos, feiras místicas, convenções de bruxas, em todo canto, e tudo isso sem perseguição nenhuma. Nessa mesma época também, não só o espiritismo, mas a Umbanda também ficou muito popular. E a Umbanda é uma religião muito espiritual. Ela reúne elementos do espiritismo, das religiões afro e até do cristianismo num lugar só. E, como sempre, a igreja demonizava tudo isso. O próprio Exu sempre foi associado com o diabo também. É incrível, né? Como tudo era diabo para esse pessoal. Mas o Exu também nunca teve nada a ver com ele. Mas isso também é assunto para um outro vídeo, que em breve deve sair aqui no canal, sobre Umbanda. Falando tudo sobre ela, por isso verifiquem o sininho para receber os vídeos futuros. Agora, o espiritismo, mesmo se tornando popular, também tem muito de cristianismo ali. E é uma doutrina, como qualquer outra, que foi muito útil e esclarecedora para a época, mas que no presente precisa de um upgrade, vamos chamar assim, de uma atualização. Tem muitos conceitos ultrapassados no espiritismo. E antes de explicar o porquê, eu vou falar sobre uma outra área de estudo que surgiu e se popularizou também nessa época, que é a ufologia. E aí então, no final, os três assuntos vão ir de encontro: o esoterismo, o espiritismo e a ufologia. E aí vocês vão entender o que eu quis dizer com o espiritismo estar ultrapassado, antes que comentem besteira, porque geralmente alguns espíritas se sentem ofendidos com qualquer crítica feita, então muita calma nessa hora. Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, o avistamento de objetos não identificados cresceu muito. Muitos desses objetos eram coisas dos governos, desenvolvimentos de armas de guerra e tudo mais. Mas também muitos desses objetos eram de fato naves extraterrestres, porque o rumo que a humanidade estava tomando, construindo bombas nucleares, prestes a iniciar uma guerra nuclear,
que iria não só acabar com toda a vida na Terra, mas também tornar o planeta inabitável. E isso traria consequências para o sistema solar como um todo, e até para o universo. Isso ia afetar a vida, inclusive no plano astral e tudo mais. E os ETs não estavam gostando disso não. Então, a partir de 1947, eles começaram a vir de forma massiva. Primeiro para controlar atividades nucleares, e depois para ajudar a humanidade no processo de despertar. A simples presença deles fez muitos questionarem se não existia vida em outros planetas. Até então, quase ninguém acreditava nisso. Na verdade, existiam algumas crenças de que tinha vida em Marte, em Vênus, mas com o avanço da ciência hoje a gente sabe que a vida nesses planetas é impossível, pelo menos no plano físico. Agora, essas aparições de discos voando, sumindo, desenhos em plantações, pessoas afirmando ter tido contatos, fossem abduções ou contatos de outros graus, tudo isso fez a crença em vida extraterrestre aumentar consideravelmente. Então surge a ufologia para estudar esses fenômenos. Embora por muito tempo a ufologia seguisse apenas uma linha materialista da coisa. Para os ufólogos, outras civilizações eram materiais, como nós, e que chegaram a um ponto de avanço tecnológico que permitia a viagem entre planetas. Mas muita coisa ainda era um mistério. Ninguém sabia como que essas naves sumiam e apareciam quando e onde quisessem, como apenas algumas pessoas viam, e existia um esforço por parte dos governos de desacreditar tudo isso, falar que era coisa de gente louca, tudo mentira, e Hollywood ajudou ainda mais com isso. Até que no fim dos anos 80, já nos anos 90, surge a ufologia ligada com a espiritualidade, ou o que muitos chamam de ufologia mística, ufologia esotérica, enfim. Essa linha, ela não contradiz a ufologia científica, apenas complementa e responde aquelas perguntas sem respostas, tomando como base o esoterismo e o espiritismo, que sempre falou sobre civilizações extraterrestres. Os livros do Allan Kardec já falavam. O Chico Xavier falava sobre. Antes dos anos 90 também teve um ufólogo muito importante, que foi o general Moacir Uchoa, que teve vários contatos, várias experiências com seres mais avançados, e já defendia que esses seres eram de outra dimensão. Ele já falava sobre a importância de estudar esses seres sob a ótica da espiritualidade. Essa linha se popularizou então, cresceu bastante e desde então é muito estudada e explica muita coisa. Hoje tem inúmeros canais sobre o assunto, sendo talvez o principal o canal do professor Laércio Fonseca, que desde os anos 90 dá palestras sobre o assunto. Antes com mais dificuldade por conta da tecnologia da época. Já hoje é mais fácil, é só fazer um vídeo no YouTube que milhares de pessoas assistem e acordam para essa realidade. Aliás, o Laércio fala tudo relacionado à espiritualidade também, não só de ufologia. Agora, aqui a gente chega no ponto que eu falei anteriormente, que as três coisas se unem: o esoterismo, o espiritismo e a ufologia. O esoterismo, ele é uma coisa que não existe mais nos moldes antigos. Nem faz mais sentido usar esse termo. O ocultismo, que eram aqueles conhecimentos ocultos, ou esoterismo, que significa basicamente o mesmo que conhecimento oculto, não são mais conhecimentos revelados apenas a alguns poucos. Hoje dá para dizer que eles são uma coisa pública. É só entrar na internet que você consegue aprender sobre astrologia, projeção astral, hermetismo, cabala, tarô, tudo o que você quiser, sem restrição. Se hoje a gente pode estudar esses assuntos, é por causa das pessoas e instituições que preservaram esse conhecimento ao longo de toda a história. Como a gente viu desde o primeiro vídeo. E hoje ele é acessível a todos. Por isso o sistema cada vez mais tenta reduzir o alcance da internet,
através de leis aí como a PIPA, que ninguém lembra mais, o artigo 13 da União Europeia, Marco Civil no Brasil, e tem até partidos que eu nem vou citar o nome para não dar confusão aqui, mas que tentam a todo custo regular a internet. Porque ela é responsável hoje por conter todo o conhecimento, não apenas espiritual, mas sobre ciência também e qualquer coisa que a pessoa queira aprender. Basta um dispositivo e acesso à internet que pronto. Durante toda a história, muitos tentaram se utilizar desses conhecimentos esotéricos para o mal, ou apenas para benefício próprio. Por isso ele era oculto e disponível apenas a iniciados. No entanto, eu acho que é exatamente o segredo que causava isso. Se esse conhecimento fosse acessível a todos, ninguém poderia tirar vantagem sobre ninguém, afinal todo mundo sabe, tal como é hoje. Mas isso é uma opinião exclusivamente minha. É claro que as sociedades do passado também não tinham tanta evolução ética e moral, e mesmo a gente ainda está muito longe da perfeição. Mas a questão é que o próprio termo esotérico virou sinônimo de espiritual. É como se místico, esotérico, espiritual significasse tudo a mesma coisa. Porque tudo isso se fundiu. A espiritualidade cobre todos esses assuntos, mas um está ligado com o outro. Na verdade, o estudo deles de forma conjunta possibilita até uma melhor compreensão. O próprio espiritismo tem muita coisa faltando, vamos dizer assim, ou conceitos que sempre foram interpretados de outra forma, mas que com o estudo de outras áreas, o entendimento é outro. No passado, as pessoas acreditavam em deuses, anjos, demônios e outras entidades aí. Cada cultura tinha seus próprios seres, suas próprias mitologias. E hoje a gente sabe que tudo isso era, se não egrégoras geradas pelo próprio pensamento humano coletivo, atividades espirituais. Espíritos de diferentes categorias, densidades e graus evolutivos, às vezes até formas, se apresentavam. E cada cultura dava um nome diferente para esses espíritos, anjo, demônio ou o que fosse. Como a cultura judaico-cristã dominou o Ocidente por milênios, anjo e demônio foram os termos que mais se popularizaram. Mas em outras culturas tinham outros nomes ou nem existiam. No Oriente não existe demônio. A palavra demônio foi muito deturpada. Demônios, em grego, quer dizer guardião. O próprio Sócrates falava no demônio dele, que era o seu anjo guardião. E muitos desses espíritos são também extraterrestres, que operam em densidades que o olho humano não capta. E hoje as pessoas sabem disso, mas não do passado. O próprio Aiwass, que ditou o livro da lei para o Crowley, tinha uma aparência humanoide, segundo a descrição dele. E o Crowley mesmo dizia que, naquela época, as pessoas chamavam os seres das dimensões espirituais de anjos e demônios, mas que no futuro chamariam de outra coisa, tal como acontece hoje. Até sistemas mágicos como a Goetia ou magia enoquiana invocam espíritos evoluídos, de dimensões altas, de pura luz, ou no caso da Goetia, espíritos de vibração baixa, inferiores, do umbral, quem sabe? Aí vai do entendimento de cada um. Aqueles exorcismos mesmo eram apenas espíritos de baixa vibração, mas que, antigamente, acreditavam que eram capirotos do inferno mesmo. Chamavam alguém do Vaticano para expulsar. Sabe, hoje em dia o conhecimento esotérico não precisa ser mais secreto, porque ele não vem sozinho, ele vem atrelado ao espiritismo. Então não tem perigo de acontecer a mesma coisa dos nazistas, que interpretavam tudo como sendo literal. Inclusive no ponto que a gente tá, a ciência e a espiritualidade estão fazendo as pazes. A física quântica explica muita coisa dentro da espiritualidade. Na verdade, tanto a ciência quanto a espiritualidade chegaram num ponto atualmente que só vão conseguir avançar juntas,
Caso contrário, vão ficar estagnadas. Não tem jeito. Mas a ciência só progride quando reconhece a nova fronteira chamada de mundo espiritual. Por exemplo, pela descoberta do sistema de viajar através do mundo espiritual das diferentes dimensões, viajar livremente pelo universo pode tornar-se realidade. Interação e intercâmbio com seres extraterrestres podem tornar-se possíveis. Até o problema da energia pode ser resolvido pela investigação da energia espiritual que proverá energia abundante, limpa e segura para o mundo. Isso é precisamente ciência do mundo espiritual. Assim como as religiões que negaram a ciência foram extintas, não há futuro para a ciência que nega o mundo espiritual. A espiritualidade passou por uma revolução tão grande depois dos anos 50, foi um salto evolutivo, e não apenas em relação à espiritualidade, mas de todos os campos de estudo, todas as ciências, todas as informações. Eu estou dando essa ênfase à espiritualidade porque o vídeo, a série e o canal são sobre isso, mas esse salto atingiu tudo relacionado ao conhecimento. Um arquiteto chamado Buckminster Fuller, que aliás tem muitas de suas ideias usadas no Projeto Vênus, que quem não conhece, eu sugiro que veja esse vídeo que eu vou deixar no card e na descrição. Ele calculou todo o conhecimento que o Homo sapiens reuniu desde o seu surgimento, mais ou menos 300 mil anos atrás. Ele estimou que, para dobrar esse conhecimento reunido em mais de 300 mil anos, em 1900, a humanidade precisava de apenas 100 anos. 100 anos para reproduzir e dobrar o conhecimento de 300 mil anos. Isso é chamado de teoria da curva de duplicação do conhecimento. Em 1945, o tempo para dobrar esse conhecimento se reduziu para 25 anos. De 2010 a 2017, bastava apenas um ano. Agora, após 2020, com tanta informação sendo subida a cada minuto em sites como YouTube, entre outros, e com a internet das coisas, o ser humano duplica o conhecimento de toda a sua história em apenas 12 horas. São dados assustadoramente incríveis e que provavelmente têm relação com o que o Espiritismo chama de transição planetária, que é a mudança da consciência coletiva das pessoas. Um despertar espiritual em massa, que vai trazer cada vez mais novos conhecimentos e soluções técnicas para problemas sociais, desigualdade, entre outras coisas, até que chegue a chamada Era da Luz. Todas as religiões apontam para um momento onde tudo ficará bem. E é exatamente disso que se trata a transição planetária. O próprio Apocalipse bíblico de João poderia ter se referido a isso. É totalmente possível, e aqui eu não estou afirmando nada, só considerando uma hipótese de que seres de dimensões superiores tenham mostrado ao apóstolo João como seria o futuro. E como a linguagem, os conceitos e crenças da época eram diferentes, João escreveu do jeito dele, acrescentou metáforas, falando de anjos e demônios, anticristo, e ao longo dos séculos aquilo ali foi sendo interpretado de uma forma totalmente literal. Sem contar as distorções propositais da igreja, né? Então, é possível associar esse apocalipse bíblico com transição planetária. Então, agora a gente vive o auge desse momento chamado transição planetária. E já está acontecendo há muito tempo. A ciência avança cada vez mais. A espiritualidade também. E mais cedo ou mais tarde essas duas áreas voltarão a ser apenas uma. Avançando o conhecimento humano muito mais. Os seres extraterrestres estão aqui também, auxiliando e acelerando essa transição. E assim eu termino essa série dizendo que o conhecimento está aí, disponível e facilmente acessível. Na era da informação, só é ignorante quem quer ser. A iluminação é uma opção, mas a mudança
está acontecendo, quer as pessoas saibam ou não, de maneira sutil, é claro, e levando a humanidade a um mundo cada vez melhor. Eu resolvi chamar essa série de História do Esoterismo, porque fica mais bonitinho, e assim ficou mais fácil eu cobrir muitos assuntos dentro do ocultismo de maneira mais fácil e resumida, embora ela também possa ser chamada de História da Espiritualidade, ou mesmo História da Magia, não seria errado. Existem muitos outros ocultistas famosos que eu não citei, porque não vinha ao caso. Eu foquei mais em figuras que de fato mudaram ou influenciaram a história de forma significativa. Mas existem muitos outros nomes que foram importantes dentro de sua época. Muitos deles médiuns, outros não, embora o fenômeno mediúnico em si só tenha começado a ser compreendido no século XVIII. Mas essas pessoas são estudadas até hoje, como Cagliostro, Rudolf Steiner, Papi, o Conde de Saint-Germain, Apolônio de Tiana, Dário Veloso, Henrique José de Souza, Edgar Cayce e muitos outros que vocês podem pesquisar pela internet, se assim desejarem. Para quem gosta, é uma boa. Eu também tenho vídeos aqui no canal cobrindo todos os assuntos que eu falei, além do próprio esoterismo, é claro. Ufologia, transição planetária, física quântica, projeto Vênus, até vídeos reflexivos. Quem quiser é só dar uma olhada aí no canal, fazer uma maratona, que tem muita coisa esclarecedora. Muita gente chegou recentemente no canal, ou vai chegando após um vídeo específico, e só acompanha dali pra frente. Não vê os vídeos antigos, e tem muita coisa boa e esclarecedora aí no canal, então recomendo que vejam. Eu ainda vou lançar o vídeo falando da espiritualidade oriental, ou seja, na Índia, China, Tibete, e lá vocês vão entender porque eu fiz essa divisão e deixei para falar do Oriente de forma isolada. Bom, não se esqueçam do like, porque isso é muito importante, dá muito trabalho de fazer esse tipo de vídeo, ainda mais quando se tem que produzir tudo sozinho. Então ajudem, sem contar que geralmente os vídeos são desmonetizados também, então eu não ganho muito não. E é isso, até o próximo, gratidão.